Olá, a paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos a esta live. Amém? Fui direcionada pelo Espírito Santo de Deus a fazer esta live e a trazer a palavra do nosso Deus para aqueles que choram, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão desesperançosos. Para você, talvez, que está aí do outro lado, que possa dizer assim, talvez até nesse dia de hoje, você mesmo possa ter dito: meu Deus, minha vida não tem mais sentido. Meu Deus, não tenho mais esperança. Essa live é para você. Esse momento é para você e para mim, que estamos passando as aflições a qual Jesus falou, nos deixou dito. Eis que neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci. Jesus, ele já venceu tudo por nós. Jesus, ele sabe as suas dores, suas aflições. Mesmo quando ninguém te entende, mesmo quando nem você mesmo consegue se entender, eu quero dizer que Jesus, ele te entende muito bem. Ele me entende, ele me compreende. E essa live é para os que choram. Essa live é para aqueles que estão em aperto. Essa live é para os endividados, os oprimidos, os aflitos. Se você está na condição da qual eu já relatei ainda há pouco, os aflitos, os que choram, os desesperançosos, você está no lugar certo. Fica aí, porque Deus tem uma palavra que vem de encontro ao nosso coração. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, o meu Jesus, aquele que dias após dias eu procuro conhecê-lo melhor, o meu Jesus, ele vem dizendo assim: eu não vim quebrar a cana quebrada, eu vim restaurar. Eu vim buscar as ovelhas que tinham se perdido. Esta live, esta pregação que Jesus vai trazer para nós agora, é para o consolo da tua alma. Jesus, ele quer dizer para você: ei, calma, não te desespera. Porque um temporal não dura para sempre. Os terremotos, eles podem até vir, surgir, é verdade, mas eles não duram para sempre. As enchentes, elas podem até surgirem também. Os rios, eles podem até transbordar por um momento, em tempos, mas eles não duram para sempre. Cessam. E o que o Espírito de Deus quer dizer para mim e para você? Não te atribules. Não deixe que o teu espírito esteja tão aflito, porque Jesus tem uma palavra para você, para o consolo da tua alma, para te levantar. Lembra que o salmista diz: eu levarei os meus olhos aos montes e direi: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Amém? Então seja bem-vindo aí à nossa live. Já pega a Bíblia, pega um caderno, pega uma caneta e vamos adentrarmos a presença do nosso Deus com total confiança. E a nossa confiança, pastor, está em quem? Em ti? Não. A nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus. Entrarmos à presença do Todo-Poderoso
ao Deus vivo, com uma confiança plena que há um caminho aberto, há um caminho que nos conduz ao Altíssimo. E este caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré, seu Filho amado. E é por Ele que nós conseguimos ter acesso ao nosso Deus Pai. Amém? Desde já eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8, do versículo 18 até o 22. Para você que não me conhece, eu sou a pastora e profetisa Maria. Na igreja eu sou face a face com Deus. Amém? E quero trazer essa palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 8, no versículo 18 até o 22. Vamos ver o que Jesus fala. Aqui no título tem assim, olha, como devemos seguir a Jesus. Como devemos? Você acha que há uma forma, uma regra de como nós devemos seguir Jesus? Ou será que podemos seguir Jesus de qualquer jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso? Será que é da maneira que eu penso, da maneira que eu quero? Jesus, ele deixa claro aqui a fórmula certa, que não dá errado, para nós seguirmos o Senhor Jesus. Ele vai dizer no versículo 18, ele diz assim: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde? Senhor, permite-me que primeiramente eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Meu amado, minha amada, a palavra que parece dura de Jesus, mas é a fórmula certa. Seguir Jesus não é uma opção. Seguir Jesus é uma decisão. Seguir Jesus é uma necessidade de seguir Ele. Porque Jesus, Ele foi para a glória, Ele está na glória. E todos aqueles para também adentrar a glória, adentrar os céus, ser salvos, tem que seguir Jesus. Só que não é simplesmente seguir do nosso jeito. Ele deixa bem claro aqui. Essa fórmula de Jesus falar aqui é bem clara e bem profunda. Que não é do jeito que eu acho que deve ser. Aqui vem falar que Jesus estava em meio a uma grande multidão e ordenou que passasse para o outro lado. Então Jesus, ele estava em meio a uma grande multidão, como sempre. E um escriba chega para Jesus e disse: mestre, aonde queres que tu fores, eu te seguirei. Às vezes as pessoas pensam que seguir Jesus é muito fácil. Mas não é simplesmente achar, eu vou seguir Jesus e pronto. Para nós seguirmos Jesus, nós vamos pisar onde Ele pisou. Vamos trilhar caminhos dolorosos como Ele caminhou. Vamos enfrentar afrontas e humilhações como Ele enfrentou. Então esse escriba aqui, ele fala para Jesus que queria seguir Jesus. Mas ele falou, mas ele não imaginava que seria tão fácil seguir Jesus. Jesus olha para ele. Jesus, sabendo por onde Jesus iria, o que Jesus iria passar, como seria a trajetória dele mesmo. Jesus diz: olha, as raposas, Jesus diz assim: olha, as raposas têm comes e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui Jesus deixa claro, dá uma resposta para esse escriba, dizendo
que as raposas têm seus covos, têm seu cantinho para repousar. As aves dos céus, por mais que voem para lá e para cá, elas têm seus ninhos para ali descansar. Mas ele disse, olha, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele quis dizer assim, ei, quem me segue não vai ter conforto não. Quem me segue vai ter uma vida agitada, vai ter uma vida ativa. Porque quando nós olhamos para o nosso Jesus, nós vamos ver um Jesus ativo na obra do Pai, semeando a palavra a tempo e fora do tempo. Em todo momento Jesus estava ali, semeando a palavra do reino, a palavra de salvação, trabalhando. Como ele sempre diz, meu Pai trabalha o tempo todo, convém que assim eu também trabalhe. Então aqui, outro do seu discípulo diz, mestre. Outro de seu discípulo disse, Senhor, permite-me que primeiramente eu vá sepultar meu pai. Aqui outro de seu discípulo disse, Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai que faleceu. Jesus também dá uma resposta. Jesus diz assim, olha, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Sabe o que é esse segue-me? Irmão, se você e eu pararmos para pensar nessa frase que Jesus falou aqui, essa palavra, segue-me. Esse segue-me que Jesus exige daqueles que queiram seguir Jesus, é uma vida de renúncia. Esse segue-me, ele deixa bem claro quando o seu discípulo diz, mestre, permite-me, me permita que eu vá sepultar o meu pai. O pai do seu discípulo tinha morrido. Olha que palavra! Jesus disse, olha, segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus está dizendo assim para mim e para você, que para quem queira ter a vida eterna, há uma renúncia muito grande a nós fazermos nessa terra. Às vezes temos que deixar pessoas para trás, não por egoísmo. Precisamos, às vezes, para ganhar a vida eterna, precisamos perder. Aqui Jesus, ele deixa claro a respeito de como seguir ele. Parece dura. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você me siga. Ele está falando de uma profundidade grande aqui de renúncia. De um parente, de um morto que tinha morrido, um pai, um laço íntimo de um discípulo. Eu creio que um dos laços mais íntimos entre pessoas é um seio familiar, é parentes, é pai, é mãe, é filhos, esposo, esposas. É um laço muito íntimo. E Jesus, ele deixa claro aqui, diz, olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus fala duas coisas aqui. Do morto que estava morto, realmente morto, sem vida. E os mortos que estavam vivos, mas espiritualmente estavam mortos. Porque não seguia Jesus. Por isso que o Senhor Jesus se refere, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ele está falando de mortos espirituais. Pessoas que não têm vida com Jesus ainda estão mortos espirituais. Então nós vamos iniciar esta live, o Senhor Jesus falando para mim e para você. Aquieta teu coração. Acalma-te. Esse Jesus só quer que você siga ele. Pastora, mas eu estou
Depois que eu servia Jesus, comecei a andar com Jesus, me converti. É uma prova atrás da outra, é uma luta atrás da outra. Sim, é verdade. Uma coisa é verdade. Ou com Jesus, ou sem Jesus, a caminhada é árdua nesse mundo. Ou com Jesus, ou sem Jesus. A diferença é que com Jesus Ele vai nos dando a vitória. E estamos indo rumo aos céus, rumo aos portões celestiais, rumo à nossa salvação. E sem Jesus, é mortos sepultando seus mortos e obtendo a morte eterna para todo sempre. Então, é mais importante, mais viável estarmos com Jesus, porque Ele nos garante a vida eterna. Eu quero te convidar a nós orarmos, fazermos uma oração, para que o Senhor Jesus possa estar, por meio do seu Santo Espírito, abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, nos concedendo uma boa compreensão da palavra que Ele vai semear em nossos corações. Do outro lado aí tem muitas terras. Não sei que tipo de terras vai estar aí do outro lado para receber esta semente. Uma coisa eu sei, a semente não é minha, mas a semente é daquele que me enviou. Pastora, mas tu é uma pecadora. Sim, com certeza. Se botarmos eu e você na balança do Senhor, estamos todos na balança do Senhor. A diferença é que há remissão para os pecados daqueles que estão em Cristo Jesus, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a palavra do Senhor sempre foi lançada por meio de homens e mulheres falhos. A questão é que o que faz a diferença é a palavra de Deus, porque a palavra é dele. O que faz a diferença é o Espírito de Deus que pega essa palavra e opera no teu coração, e opera no meu coração. Então nós vamos orar para que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, nos dê uma boa compreensão desta mensagem que o Senhor vai liberar para nós. Que Ele possa vir edificar nossas vidas, consolar os nossos corações, aquietar a nossa alma e tranquilizar o nosso espírito. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Santo e Eterno, esta live sem a Tua presença, ela não tem fundamentos. Rogo-lhe, meu Pai, desde cedo eu rogo-lhe a Tua presença, Senhor. A Tua presença na minha vida nunca me falte, Senhor. Sem a Tua presença nós não somos nada. Senhor, esta live sem a Tua presença, este momento da palavra sem o Senhor, sem Ti, Jesus, sem o Teu Espírito Santo, não vai ter efeito algum. Só a palavra, ela mata, só a palavra. Somente a letra, só a letra ela mata, é a letra, somente a letra ela mata. Mas a letra, a Tua palavra com o Espírito Santo é vida eterna. Eu rogo-lhes, ó meu Deus, no nome do nosso Senhor Jesus, o Santo, aquele o qual nossos olhos nunca viram, mas nós cremos, acreditamos por meio da Tua palavra, Senhor, que Ele veio dos céus, Ele é o Teu enviado, que Ele veio a este mundo, que Ele deixou as Suas Escrituras. Aqui estão as palavras dEle. Nós cremos, acreditamos
Pedimos-lhe, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa dar descanso, Senhor, às nossas almas, a esta pessoa que está aflito, desesperançosos, em aperto, em aflições, que o Senhor possa, meu Pai, levantar o caído, renovar a esperança daqueles que já perderam, que não tem mais esperanças, meu Pai. Que Tu possas estar, meu Deus, restituindo aquilo que foi destruído. Que o Senhor possa estar transformando vidas. Que a Tua palavra possa estar se agregando ao coração dessas pessoas, inclusivamente no meu coração, Senhor. Escreve a Tua palavra na tábua do nosso coração. Espírito Santo, que não saia uma vírgula da minha boca, nem do meu entendimento, mas que tudo venha de Ti, Espírito Santo, do Teu intelecto, da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, entendimento. Fala conosco. Ajuda-nos nesses tempos tão difíceis, aonde este mundo está um caos, Senhor. Aonde, meu Pai, as pessoas não estão se entendendo mais. Aonde, meu Pai, o universo, o mundo está gemendo com dores de parto, prestes, anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus, do Teu Filho. A qualquer momento, Teu Filho há de vir a este mundo, como Ele veio a primeira vez. Ele veio e ninguém percebeu, poucos perceberam. Assim será, Senhor, na vida dele novamente. Meu Senhor, ajuda-nos nesta live, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e nos fortaleça, nos conceda força para nós continuarmos a nossa caminhada. Nos dá força, bota a Tua força dentro de nós, bota a Tua força dentro dessa pessoa que já não tem mais força para lutar, meu Pai. Essa pessoa que não tem mais força para se levantar, meu Pai. Essa pessoa que não tem mais força para fazer mais a Tua obra. Ajuda. Ajuda os Teus filhinhos que estão caídos, meu Pai. Não importa o que os levou à queda. Não importa se foi os seus pecados, se não resistiram às tentações, não importa. Levanta o caído, meu Pai. Visita aqueles que estão nas ruas, que um dia Te serviram, Pai. Aqueles que um dia pregaram a Tua palavra com tanto amor, mas que os dias maus chegaram e eles não resistiram, Papai. E hoje seus corações querem se levantar, mas não conseguem. Ajuda-os, meu Deus. Socorre aqueles que estão prestes a cair, dá força para resistir às tentações. Meu Senhor, e mantém firme aqueles que estão de pé, os guardando e os livrando, os protegendo, os escondendo dos olhos de Leviatã, dos olhos de Satanás. Livra-os, meu Pai. Guarda-nos do Teu esconderijo. Livra-nos, meu Pai, de todo mal. É o que nós Te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu amado, minha amada. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a nós cantarmos um louvor. E aí vamos adentrar aqui, pastor, a palavra do Senhor. Garanto para você que não vai ser muito longa não a palavra, tá? Mas vai ser uma bênção, tudo para a glória do Senhor. Amém? Louve o Senhor esse louvor comigo. Vamos louvar o Senhor. Deus é bom.
E a sua misericórdia dura para quê, pastora? Para todo sempre. Amém. Quem tem raiz aí com o Senhor Jesus? Se você está com o Senhor Jesus, você tem uma aliança com Ele, você está enraizado em Cristo Jesus. Lembra Jesus falando, eu sou a raiz de Davi. Sabe por quê? Porque Jesus veio lá de Davi, da geração de Davi. Ele diz, eu sou a raiz de Davi. E nós somos raiz de Jesus. Sinta-se privilegiado, privilegiada. Porque nós somos raízes de Jesus Cristo. Amém? E quem está enraizado em Cristo Jesus, pode vir o temporal, pode vir a tempestade. É como Jesus que estava enraizado no Pai. Veio o temporal, quando ele estava lá no meio do mar, quando ele estava no barco com os seus discípulos. Veio trovões, veio ondas, veio perseguições, veio muitas emboscadas para tirarem a vida de Jesus. Veio tantas coisas sobre a vida de Jesus, mas nada arrancou Jesus do Pai, porque Ele está enraizado no Pai. Por isso que você e eu estamos enraizados em Jesus. Diga para você mesmo, eu estou enraizado em Jesus. Nada vai me arrancar de Jesus. Nada. Pode vir percas, dores, seja o que for, mas nada vai arrancar você do Senhor. Nós estamos ligados no corpo de Jesus. Somos membros no corpo de Jesus. É como esse braço está ligado no meu corpo. Nós estamos ligados em Jesus. E Jesus está ligado no Pai. Nós estamos ligados no Espírito Santo. O Espírito Santo está ligado em Jesus. E Jesus está ligado no Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar esse louvor em nome do Senhor Jesus. E vamos estar trazendo a palavra do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Oh, glórias. Não sei como é que está saindo o áudio aí, mas vamos lá. Oh, glórias. Nada é por acaso. Tudo que acontece na nossa vida, Deus sabe tudo. Tudo, tudo. Oh, glórias. Aleluias. Aleluias. Olha só. Nada é por acaso, nada é em vão. Minha vida com Deus, tudo tem uma razão. Quantos vales eu atravessei, quantos desertos eu sobrevivi. Fez um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. E os ventos sopraram cada vez mais forte, mas mesmo assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Oh, 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 glórias. Aleluia. Você está enraizado em Cristo. Nós vamos vencer, porque Cristo já venceu por nós. Quantos vales eu atravessei, quantos desertos eu sobrevivi. Fez um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver,
mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer e os ventos sopraram cada vez mais forte, mas mesmo assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Só quem tem raiz suporta. Só quem tem raiz suporta as aflições desse mundo. Só quem está enraizado em Cristo Jesus prevalece. Você vai prevalecer. Você já prevaleceu até agora. Você já passou por tantos temporais. Você já venceu. Olha para trás. Jesus está dizendo: olha para trás e vê tudo que você passou. Essa luta você vai passar novamente. Você vai sair triunfante do outro lado. Não importa o que você está passando, não importa o que eu estou passando, o importante é que do outro lado Jesus já está à nossa espera e Ele está passando junto conosco. Nós não estamos só. Jesus não entrou naquele deserto sozinho. O Espírito de Deus estava com ele. Aleluia. Os discípulos não entraram naquele mar sozinhos. Jesus estava com eles. Aleluia. E eu e você não entramos nessas provações deste mundo. Não entramos nessas aflições. Talvez você está passando por um deserto. O Senhor manda dizer: não importa o deserto que você está passando, você jamais entraria no deserto se Ele não estivesse junto com você. Você entrou, você não vai morrer nesse deserto. Você entrou, você está caminhando nesse deserto, mas você e eu vamos sair desse deserto para triunfar como Jesus. Ele entrou no deserto, ele caminhou no deserto, passou até uns dias no deserto, foi até tentado, mas ele não morreu no deserto. E quando ele saiu do deserto, ele saiu para triunfar. Oh glória! E assim é eu e você. Vamos sairmos dessa tribulação fortalecidos no Senhor e tiraremos de tudo isso que nós estamos passando um grande aprendizagem para nós passarmos lá na frente para aqueles que também estiverem no deserto. Amém? Glória a Deus. Desde já, pega a palavra do Senhor e vamos estudar a palavra do Senhor. Aleluia. Não vamos morrer nesse deserto. O Senhor Jesus disse: há poder. Poder onde falar, pastora? Há poder na nossa palavra. Jesus disse: olha, tudo que vocês pediu ao Pai, tudo que vocês pediu ao Pai, crendo e não duvidar no vosso coração, assim se fará. Jesus diz: tudo que nós pedir, tudo. Amém? Pastora, qual é o tema, pastora, da ministração? Estou ansioso. Pastora, porque a senhora anda sumida. Porque a senhora há algum tempo não está fazendo as lives à tarde. Profeta de Deus não se manda. Há momentos que o profeta está nos montes, está nos vales. Há momentos que o profeta está lá no fundo do poço. Há momentos que o profeta está no deserto, até querendo morrer, como Elias. Há momentos que o profeta está fugindo até das perseguições. Há momentos que o profeta está sendo posto à prova. Então há momentos que o profeta, ele aparece e desaparece. Eu não sei se você está entendendo.
Mas não significa que Deus não fale através do seu profeta. Nos momentos em que Ele quer, Ele faz aparecer, Ele faz desaparecer. Esse é o nosso Deus. Havia momentos que Jesus estava no campo, daqui a pouco estava no outro, daqui a pouco estava no mar, daqui a pouco estava no Monte das Oliveiras, estava no Getsemane. Daqui a pouco Jesus estava em meio à multidão, daqui a pouco estava só ele e os discípulos, daqui a pouco nem com os discípulos ele queria ficar muito, deixava os discípulos lá no canto e ia no mais particular. Havia momentos que Jesus estava só ele e Deus, Deus e ele e o Pai. Com nós não é diferente. Mas o importante é que Deus me trouxe nesse momento para trazer esta palavra para você. Você só precisa crer, acreditar que é o próprio Espírito de Deus que está te dando esse pão aqui. Ele está te dando esse jantar. Ele está dizendo: ei, para aí, vem comer da minha mesa, do meu banquete. Pastor, eu não tenho nenhum pedaço de pão aqui para me comer. Não é disso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está aqui a palavra do Pai que vai sair para você. Abra a palavra do Senhor em Salmo 129. Nós vamos estudar duas partes. Deus vai falar duas mensagens hoje conosco. 2 pontos. Salmo 129 e Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 11. E Salmos 129. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco. Aqui já está dizendo aqui no título: a igreja é perseguida, mas não destruída. Quando nós falamos de igreja, dá a impressão que a igreja é um todo ali, quando estamos todos reunidos, aquela concentração de irmãos, aquele templo, a gente dá a entender, e realmente é a igreja reunida. Mas a igreja de Jesus também ela é individual. A igreja, aqueles que passaram a ter uma aliança com Cristo, que entregaram suas vidas para Jesus, recebeu o Espírito Santo, tem uma aliança com Deus, agora faz parte do povo de Deus, é a igreja. Você que está do outro lado, você tem uma aliança com Jesus, está firme, você é a igreja. Aonde você for, você é a igreja de Jesus. Pastor, e se eu estiver sozinha? Você continua sendo a igreja de Jesus. E as portas do inferno não vai prevalecer se você continuar com o Espírito de Deus dentro de você, com a aliança firme com Jesus. Aonde você estiver, você é a igreja de Jesus. Então aqui nós vamos falar sobre a igreja de Jesus. A igreja, ela é até perseguida, mas não destruída. Eu pergunto para você: há quanto tempo, olha as gerações que já vieram e já foram, passaram, desde quando Jesus veio estabelecer a sua igreja, quantas gerações vieram e se foram, vieram e se foram, e a igreja de Jesus só tende a crescer. Não adianta as investidas de Satanás ou dos homens maus. A igreja, Jesus veio estabelecer a sua igreja aqui na terra.
E a perseguição já começou por ele, porque Jesus, ele é a igreja do Pai. Jesus, ele é o próprio reino de Deus. Por isso que as portas do inferno não prevaleceram contra ele. Aleluias. Jesus, ele é o próprio reino do Pai. Por isso que Satanás não prevaleceu naquele deserto. Caiu. Foi envergonhado. As portas, as tentações do diabo para Jesus. Ele ofereceu a glória do mundo terreno para Jesus. Mas nem toda a glória deste mundo, reinos, riqueza, tudo não prevaleceu. Porque as portas do inferno não prevalecem diante da igreja de Jesus. Porque ele já venceu. Pastora, mas eu sou falho, pastor, de vez quando eu não deslize aqui, outro ali. É verdade, pode até ser, porque somos ainda falhos. Mas a igreja tem um dono. E esse dono é Jesus de Nazaré. Então você tem um dono fiel para te perdoar os teus pecados, me perdoar os meus pecados, me lavar e lavar você novamente no sangue do Cordeiro, porque está à disposição. O sangue do Cordeiro, o sangue que ele derramou está à disposição. É como a água que está à disposição da gente. A gente pode passar o dia se sujando, mas chega em casa, vai tomar um banho, a água está pronta para nos limpar da nossa sujeira e remover. Assim é o sangue de Jesus. Aqueles que queiram ser a igreja de Jesus, pode até falhar, mas o sangue de Jesus nos lava e nos purifica novamente de todo o nosso pecado. Então, a igreja, Jesus, ele foi perseguido, mas ele não foi destruído. Jesus, ele é a própria igreja, ele é o próprio corpo, ele é o cabeça. É ele. O cabeça é Jesus da sua igreja. Quem é que pode ir contra a igreja de Jesus? Pode até perseguir, pode até fazer tantas coisas, como fizeram com muitos dos apóstolos, muitos até mataram. Mas não pense que aqueles que morreram por amor do evangelho se perderam. Pelo contrário, estão na glória. Não pense que aqueles que fizeram a obra do Senhor nosso Deus se perdeu, porque não. É propriedade do Altíssimo. Lembra quando Jesus se transfigurou? Que os seus discípulos olharam e viram Jesus falando com Elias e Moisés. Elias e Moisés já tinham morrido fisicamente há muitos anos, há séculos atrás. Só o corpo. Ai, só o corpo foi morto. Morreu, voltou para o pó, para a terra, porque o próprio Deus falou: viestes do pó e para o pó retornarás. Mas as suas almas foram preservadas, eles estavam vivos. E os discípulos contemplaram Jesus conversando com os dois. Coisa maravilhosa. Sabe o que é isso? A igreja pode até ser perseguida, mas não é destruída. Muitos podem até perseguir o meu ministério, perseguir a minha vida, querer a minha destruição.
mas não serei destruída. Muitos podem querer o teu mal, podem querer tramar até contra a tua vida, mas tu não serás destruída, porque você tem um Deus que vela pela tua alma, um Deus que te salvou e a tua alma vai viver para todo sempre. A igreja de Jesus foi muito perseguida e continua sendo séculos após séculos. Mas e quanto mais perseguem a igreja do Messias, mais também frutifica e multiplica. O diabo não dá conta. O diabo não dá conta. Porque é muita frutificação e muita multiplicação da igreja de Jesus. Pode até fechar um templo aqui, mas vai abrir 10 acolá. É sim. E quando o diabo luta para fechar um aqui, Jesus já está providenciando 15, 20 acolá, já abrindo novos templos, porque ele tem pressa para salvar as almas que estão perdidas. Então, quem tem triunfado, eu quero dizer para você que não é o diabo, não. Quem tem triunfado é Jesus de Nazaré. A igreja é dele. Aqueles que ele comprou com o seu sangue é dele e acabou. Então aqui em Salmo 129 vai dizer aqui: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. O salmista ele começa a dizer aqui algo interessante, que muitas vezes angustiaram ele desde a mocidade dele. Talvez você diga assim: meu Deus, já disse muitas vezes, meu Deus, parece que eu nasci só para sofrer. Parece que eu vim a esse mundo só para sofrer. O salmista aqui, ele deixa claro: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, ó Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Preste atenção. Aqui o salmista está dizendo duas coisas importantes: que desde a mocidade dele angustiavam ele, perturbavam ele. Ele diz mais novamente que desde a mocidade dele perseguiam, perturbavam, mas nenhum prevaleceu contra ele. Por quê? Salmista tinha Deus na sua vida. O Deus de Israel, o Deus de Israel, ele está se referindo como Israel. Ele está dizendo: ora, diga Israel. Quantas vezes perseguiram Israel? Quantas vezes detonaram Israel? Quantas vezes Israel foi levado cativo, o povo? Lembra de Neemias? Quando destruíram as cidades, os inimigos. Quantas vezes Israel caiu, pecou contra Deus? Mas Deus não os destruiu. Deus os perdoava. Deus muitas vezes se irou com Israel, com o povo. É verdade que Deus, por muitas vezes, teve que fazer uma limpeza em meio ao povo, porque muitos tinham se contaminado ao extremo.
Mas Deus não acabou. Deus sempre manteve a semente, frutificando e multiplicando. Então o salmista diz muitas vezes: me angustiar desde a minha mocidade. Diga agora, ó Israel. Muitas vezes me angustiar desde a minha mocidade, mas todavia não prevaleceram contra mim. Versículo 3. Os lavradores araram sobre mim, sobre minhas costas, compridas fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ele está dizendo: olha, os lavradores araram sobre as minhas costas. Ou seja, irmãos, é quando pessoas vêm contra nós e tornam nossos dias difíceis. É quando vêm pessoas e geram problemas para nós. Elas promovem problemas. Muitas vezes não é nós que promovemos o problema, mas são pessoas que vêm nos angustiar, promovem problemas para nós enfrentarmos. Aqui ele diz: lavraram, araram. Os lavradores araram sobre as minhas costas compridas e fizeram os seus sulcos. Ou seja, tornaram meus dias difíceis, bagunçaram. Aí aqui ele vai dizendo: o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ele diz: mas só que o meu Deus, ele é justo, e ele cortou as cordas dos ímpios. No versículo 5: sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. O Senhor é justo, sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. O salmista diz: olha, Senhor, Deus, eles podem até fazer isso comigo, mas o meu Deus é justo. E o meu Deus corta as cordas desses ímpios. Mas chega uma hora que Deus vai se levantar ao nosso favor. Você que está enfrentando uma guerra, uma peleja, o Senhor manda dizer: calma aí, que Ele vai se levantar ao teu favor. Calma aí, que Ele é perito em cortar as cordas dos ímpios, porque Ele é justo. Deus, Ele não pratica a injustiça. Ele é justo. Aí aqui ele vai dizer: sejam confundidos e tornem para trás todos os que aborrecem a Sião. Ele diz: tornem para trás, sejam confundidos. Estaremos orando para Deus. Deus, Ele é perito também em confundir nossos inimigos e fazer eles tornar para trás. Eles se levantaram contra você, contra mim, por um caminho. O Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus que ama a sua igreja. Deus manda dizer neste momento para muitas pessoas, para você e para mim, que aqueles que se levantaram e saíram do seu lugar para pleitear contra ti, para guerrear contra ti, para te levantar problemas, te causar, serem pedras de tropeço no teu caminho, para te parar, para fazer você voltar, o Senhor manda dizer que não é você nem eu que vamos retroceder, não é você nem eu que vamos voltar, mas vai ser esses inimigos, porque hoje, assim diz o Senhor, Ele está repreendendo, Ele está confundindo esses inimigos, e o Senhor vai fazer eles retornar da onde eles saíram. Eles vão voltar da onde eles saíram para guerrear contra você e contra mim. O Senhor vai confundir eles e eles vão retornar. Eles vão voltar para trás. Eles vieram por um caminho para perseguir a igreja de Jesus,
mas ele vai sair fugindo por 7 caminhos, porque o Deus da igreja, o Deus que salva a sua igreja, ele não morreu, ele não está cego, e ele está pronto para defender a sua igreja. E a igreja é eu e você, que temos uma aliança, que temos um coração voltado. A igreja de Jesus é aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que tem Cristo dentro do seu coração. Esses são a igreja do Senhor. Aqui no versículo 7, sejam como a erva dos telhados, que seca antes que arranque. Sejam como a erva dos telhados. Assim serão aqueles que têm perseguido a igreja de Jesus. Esses que perseguem a igreja de Jesus vão ser confundidos. Olha o que eles vão receber em troca. Vão ser confundidos, vão retornar lá para trás, vão ser envergonhados. Seus laços vai ser cortado pelo Senhor. Deus vai fazer justiça. Olha o que vai acontecer com esses que perseguem, que tentam parar a igreja do Senhor. Olha só, seja como a erva do telhado, que se seca antes que se arranque, antes que a arranquem. Aqueles que perseguem a igreja de Jesus vai secar, vai ser seco. Ele vai secar, ele vai se secar. Porque o Senhor disse: 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Essa é a recompensa dos justos. Essa é a recompensa daqueles que estão em Cristo Jesus. Porventura, houve algum que prevaleceu diante de Jesus? Pastora, mas ele foi para a cruz, foi morto daquele jeito. Ele se entregou. Quando pegaram ele lá no jardim, o discípulo pega uma espada, corta a orelha do soldado. Jesus pega a orelha dele lá, pega, bota, faz um milagre, restaura a orelha do soldado. Jesus olha para o seu discípulo e disse: olha, embainha a tua espada, porque com a espada que tu fere, tu serás ferido. Ou pensas tu que se eu rogasse ao Pai agora, ele não me mandaria 12 legiões de anjos para me defender? É necessário que assim aconteça, porque já está escrito. Ou seja, o meu roteiro está escrito. Eu tenho que viver o que o Pai já escreveu, já determinou. Eu só estou entrando em cena para concluir a minha missão. Então nós vamos ver aqui que os que perseguem Jesus vão secar. Os que perseguem a igreja de Jesus, os escolhidos que Deus escolheu para fazer a sua obra. Cuidado para não querer se tornar uma pedra de tropeço no caminho daqueles que são escolhidos. Preste atenção. Jesus diz que muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Escolhidos, eles têm um negócio diferenciado com Deus. Escolhidos, eles passam por um processo. Para eles serem escolhidos, eles têm que passar por muitas provações pela peneira de Deus para poder ser escolhido. Não é de qualquer jeito. Ele vai ser testado em quase todas as áreas da sua vida, para testar se verdadeiramente ele pode ser um escolhido para levar a missão aqui na terra do Senhor. Então existe uma diferença. Chamados são muitos, mas escolhidos são poucos. O Espírito de Deus me levou agora, sabe aonde? Lá na sala de Jessé. Como assim, pastora? Sim. O Espírito de Deus me conduziu agora. Nesse momento, pelos olhos da fé, eu estou na sala de Jessé. Profeta lá. Os filhos de Jessé tudo lá. O profeta olhando.
Todos foram chamados, mas quando chega Davi, só um foi escolhido. De todos os filhos de Jessé, todos foram chamados. O profeta foi chamando, o pai foi chamando, tá aqui, botou tudo de lá. Mas só um foi escolhido. E foi aquele escolhido que fez a diferença. E foi aquele escolhido que se sentou no trono. Mas aquele escolhido, antes dele sentar no trono, ele foi testado. Antes dele sentar no trono, ele foi sendo treinado por Deus. Deus escolheu porque Deus sabia que todas as provações que viria sobre a vida de Davi, ele iria vencer todas. Deus sabia do coração de Davi. Mesmo ele sendo jovem, inexperiente, mas Deus sabia que podia selecionar Davi para uma missão. Tentaram parar Davi muitas vezes. Muitas vezes tentaram parar Davi. Mas Davi, eu vejo Davi como a igreja de Jesus. E as portas do inferno não prevaleceram contra Davi. Pastora, mas Davi pecou. Sim, é verdade, Davi pecou. Davi não poderia ser melhor do que Jesus. Davi não poderia ser melhor que Jesus, ele tinha que pecar. O único que não podia pecar era Jesus. Ele não poderia ser maior que Jesus. Houve uma falha, mas não é porque ele falhou que Deus deixou de estar com Davi. Pelo contrário, muito mais Deus estava com Davi. Muito mais Deus se alegrou em Davi. Porque mesmo quando Davi pecou, ele continuou. Mesmo recebendo a disciplina de Deus, ele não virou as costas para Deus. Mesmo ele carregando o peso do pecado, do que ele cometeu por toda a sua vida, o arrependimento, mas ele continuou com Deus. Ao ponto de Deus enviar Jesus da raiz de Davi. Então, quando nós vamos ver aqui no versículo 7, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixos enche o seu braço. Ele diz: sejam como ervas do telhado que se secam, como com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixos enche o seu braço. Ele está dizendo: essas ervas vão murchar, eles vão ser como essas ervas, que quando o segador vir colher essas ervas ali, vai querer pegar e alguma coisa está tudo murcho. É como essa plantinha aqui, olha, tá bonita aqui, ó, pega assim e enche mesmo, mas estiver tudo seca, não é nada. Ele está falando disso. É assim aqueles que perseguem a igreja de Jesus. Vai atrair para si disciplina do Senhor. Vai secar, vai retroceder. Aí aqui no versículo 8, nem tão poucos que passam dizem, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Ele diz: nem tão poucos que passam dizem. Ele está dizendo: olha, nem aqueles que vêm passar e querer abençoar a vida desse que está murchando aí, ó, não vai adiantar. Olha aí, ó. Pode até vir querer liberar, vai abençoar e tal, mas se está perseguindo a igreja de Jesus, é só olhar para Saul quando ele começou a perseguir Davi. É só olhar para Jezabel. É só olhar para alguns reis
que queriam, alguns profetas mentirosos, proferiam palavras de bênção, sendo que eles estavam debaixo da ira de Deus, porque se levantavam contra os ungidos escolhidos do Senhor. Então aqui nós vamos ver, a igreja ela é perseguida, mas não é destruída. Perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos. No tempo de Jesus, depois que Jesus se entrega, morre, ressuscita, Jesus vai para a glória, estabelece a sua igreja. Muitos dos discípulos de Jesus, Estevão foi um que foi apedrejado até a morte. A Bíblia diz, se não me falha a memória, quando Pedro, João, me lembro, mas teve 2 discípulos, Paulo e Silas, quando foram presos, enquanto eles estavam presos lá, a prisão deles contribuiu para que a igreja se fortalecesse mais e mais. Enquanto prendia os discípulos de Jesus e judiava deles, lá fora muitas pessoas tinham mais força, Deus dava mais força para o seu povo, para os discípulos, outros pregarem mais o evangelho, contribuírem mais. Sabe como é que era a igreja no tempo de Jesus? Quando houve aquele avivamento do Espírito Santo, o povo, e quanto mais sofriam, mais eles, e quanto mais eles sofriam, mais eles tinham prazer de proclamar o evangelho e partir para cima, para ir atrás das almas. Porque eles viram, eles tinham prazer nas aflições. Porque eles viram que Jesus passou tudo e triunfou. Eles viam que os discípulos passavam tantas coisas terríveis e prevalecia na mesma fé, no mesmo amor pelo evangelho. E despertava neles aquela vontade. Eu quero ser como eles são. Eu quero ter essa força que eles têm, esse espírito que eles têm. Por isso que hoje não podemos nos entregar, irmãos. Ainda que a luta esteja difícil, não podemos esquecer. Jesus não pregou só sobre flores, ele pregou sobre as flores e os espinhos. Não podemos sermos cristãos que queremos só flores. Não podemos esquecer que tem os espinhos também. E muitos não querem pegar, andar, não querem tocar nos espinhos. O evangelho não é só flores. O evangelho, se nós formos falar verdadeiramente do que é o evangelho, não é só pão. O evangelho é aflição. O evangelho genuíno mesmo do Senhor não é fácil, irmãos, mas não é difícil. Amém? Muito mais hoje que temos o Espírito de Deus habitando em nós. Diga glória a Deus. Já quase finalizando, abra a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 5. Justificação pela fé e paz com Deus. Justificação pela fé e paz com Deus. Vamos ver aqui o que o Senhor fala por meio da sua palavra, através de quem, pastora? Através do seu servo. O servo do Senhor Paulo vai dizendo assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus. Se hoje nós temos paz com Deus, é pela a pessoa de Jesus. Jesus, ele veio nos reconciliar. Jesus, ele é a paz entre o homem e Deus. Ele nos reconciliou para com Deus. Então, no versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Sabe por que nós
estamos debaixo da graça de Deus. A graça é o favor não merecido. Sabe por que nós conseguimos entrar debaixo desse favor de Deus? Por causa de Jesus, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. É pela fé em Jesus Cristo que nós estamos debaixo da graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós adentramos, estamos debaixo da graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Então nós também, na qual estamos firmes, nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos na esperança. Onde é que está a nossa esperança? Em Deus. Em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Por isso que nós temos que pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. Temos que pensar no nosso Deus que está lá em cima. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Olha só. Nós temos que nos gloriarmos na glória de Deus, mas também nós precisamos nos gloriarmos nas tribulações. Tem pessoas que parece que só é feliz quando está tudo bem. Aqui Paulo diz que nós temos que nos gloriar também quando estamos passando por tribulações. Pastora, mas não é fácil. Como é que eu vou estar feliz? Como é que eu posso estar bem em meio a uma tribulação terrível? Olha, mas precisamos nos gloriar também. Glorificar a Deus, agradecer, mesmo em meio à tribulação que estamos vivenciando. Por quê? Porque a tribulação, sabemos que a tribulação, ela produz paciência. A tribulação, nós não sabemos quanto tempo vai durar uma tribulação nas nossas vidas, um problema. Mas uma coisa é certa, por experiência, irmãos. Quantas tribulações eu já passei e continuo passando. E que a única coisa que nos resta fazer é ter paciência. Não há outra coisa a fazer. A não ser esperar isso passar, esperar o Senhor nos ajudar. E esse tempo mal passar. Então a tribulação, ela produz a paciência. Às vezes, irmãos, parece dura também a palavra, mas às vezes, para que em nós venha gerar paciência, as pessoas que são muito impacientes, às vezes, para gerar em nós, Deus gerar em nós paciência e nos tornar pessoas pacientes, Ele vai permitir algumas tribulações até prolongadas, para nos ensinar, para produzir em nós a paciência e nos fazer entender que as coisas não acontecem no meu tempo, que acontece no tempo de Deus, é o tempo dele que permanece. Então a tribulação, ela vai gerar a paciência em nós. Se você está passando por tribulação, seja paciente. Vai passar. Sempre quando eu estou em aflição, problemas, tribulações, eu me fortaleço. E nas minhas orações eu digo para o Senhor: Senhor, a tribulação que teu filho passou naquela cruz, ele não está lá naquela cruz até hoje. Ele foi, Senhor, ele sofreu aquele escárnio todo, aquele dia todo. Mas ele não sofreu ali 2 dias, 3 dias, 10 dias, 20 dias, um mês, não, naquele escárnio direto não. Passou, surgiu, mas também teve o começo, meio e fim. E ele triunfou. Jesus, ele foi paciente no meio daquela tribulação.
Ele foi paciente quando rasgaram as vestes dele, quando arrancaram a barba dele. Quando ele foi paciente em levar as 39 chicotadas. Ele foi paciente, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 18, 20. Você está entendendo? Ele foi paciente em levar aquela chicotada. O Senhor está dizendo para você, para alguém aí que está do outro lado. Você tem levado muitas chicotadas. Você tem levado muitas pancadas na vida. O Senhor manda dizer que muitos têm te batido com palavras. O Senhor manda dizer que muitos têm zombado de você, que não acredita no que Deus tem para a tua vida. Muitos não acreditam na promessa que Ele te fez. Mas Ele manda dizer para você que assim como o filho dele triunfou, você vai triunfar também. Que essas pancadas que você tem levado não vai durar a tua vida toda, não. O Senhor manda dizer. Essa vergonha que você tem passado não vai durar para a vida toda, não. Somente dê ouvido e deixe essa palavra que Deus está falando para você entrar e morar no teu coração. Não vai durar para sempre. Aquela coroa de espinho não está na cabeça de Jesus até hoje, não. Foi por um momento. Aquela furada que deram nele com a lança, que transpassaram ele. Aquela lança não está mais cravada nele, não. Foi um momento. O Senhor manda dizer que Ele está no controle da tua vida. E que Ele sabe o momento. A tribulação gera paciência. O Senhor sabe que tem pessoas aí do outro lado que têm sido pacientes. E por essa tua paciência de suportar as tribulações, Ele vai te dar vitória. Porque Ele é fiel. Aí aqui Ele vai dizendo mais no versículo 4. E a paciência, a experiência. A tribulação, ela vai gerar a paciência. Então, quando você e eu nos tornamos pacientes e passar por aquilo, essa paciência vai produzir outra coisa em nós. A experiência de vida. A tribulação chega. Não sabemos quando ela começou e não sabemos quando vai passar. O que nos resta, o que Deus vai começar a produzir em nós através dessa tribulação é a paciência. Não tem outro jeito, é esperar, paciência. E ao mesmo tempo que essa paciência ela é gerada em nós, ela vai produzir algo mais maravilhoso em nós também, a experiência de vida. Você acha que Jesus entendia eu e você porque hoje? Por que nos dias de hoje? Porque Ele tem experiência do que é viver nessa terra. Ele tem experiência do que é ser desacreditado, zombado. Ele tem experiência. Então, a tribulação que surge nas nossas vidas vai gerar em nós a paciência. E a paciência, a experiência. Lá na frente nós vamos ter a experiência e as áreas das nossas vidas que nós nunca pensamos que teríamos se nós não tivéssemos passado por aquela tribulação. Não teríamos conhecimento, porque nunca vivenciamos. É como uma moça, uma mulher, uma jovem que nunca teve um filho. Ela pode até falar, dizem que dói ter filho, isso, aquilo, mas ela nunca teve, ela não sabe, ela não conheceu ao profundo a dor, ela nunca gerou um filho, ela não sabe como é
os sintomas. Ela não sabe o que é carregar uma outra vida no seu ventre. Alguém está entendendo o que o Espírito de Deus está passando para você e para mim? Então, a tribulação, ela vai gerar paciência. A paciência vai gerar esperança. E a experiência vai gerar esperança. Então são 4 coisas que começam na tribulação. A tribulação, ela não vem só para a nossa destruição, ela vai gerar essas 3 situações na nossa vida, vai gerar em nós. A tribulação, ela vai gerar o que, pastora? A paciência. Quando a paciência se estabelece em nós, vai gerar o que? A experiência. Quando nós nos tornamos experientes, vai gerar o que, pastor, em nós? A esperança. Então, quando nós vencemos tudo isso, nós vamos ter esperanças que tudo vai passar, que tudo já passou. E quando chegar alguém na nossa vida que estiver passando por tribulações, a gente vai garantir para ela ter esperança, tenha fé. Porque eu passei por isso e Deus me deu vitória. A gente vai passar para ela essa esperança que ela ainda não tem. Porque ela está dando início a uma tribulação, ela está no processo. Então nós chegamos para essa pessoa e dizemos: olha, a tribulação está grande, mas calma. Tenha paciência. Daqui a um dia você vai ter experiência sobre esse assunto. E daqui a um dia você vai estar ajudando outras pessoas com esperança, porque você venceu. Você vai ensinar outras pessoas que elas também vão vencer. Então, até a tribulação, Deus nos ensina, nos aperfeiçoa. Então as tribulações, elas existem, mas em tudo temos que dar graças ao nosso Deus. Aí aqui no versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão. Então quando nós chegamos ao nível da esperança, a esperança ela não traz confusão nos nossos corações. Aqui, olha, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, ele não deixa nós confundidos, porque o amor de Deus está em nós. Versículo 7, versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Olha só, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu. Nós ainda fracos, Cristo morreu por nós. Cristo morreu até por aqueles que estão perdidos. Se eu e você, meu irmão, minha irmã, se eu e você estamos com Cristo, é porque Cristo, antes de nós amar Jesus, Jesus já nos amou. Amém? Versículo 8, mas Deus, versículo 7, porque apenas alguém morreu por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém usou morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, finalizando, Deus mostrou e mostra, está demonstrado aqui, dentro da sua palavra. Deus demonstra todo dia para mim e para você o amor dele por nós.
Ele demonstra o amor dele por nós, não em palavras somente, mas em atitude. Porque ele deu o seu único filho unigênito para morrer por nós. Então, mas Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós pecadores, Deus mostrou o seu amor por nós. Então, não fique de cabisbaixo se você é falho. Bom é que não falhamos, nos esforcemos, mas se um dia falhou, não te entregues a isso e acabou, não tem mais jeito, para com isso. Mesmo antes de nós entregarmos nossa vida para Jesus, Deus já mostrou o amor dele, entregando Jesus para morrer naquela cruz há mais de 2000 anos atrás. O que nós devemos fazer é fazer esse amor valer a pena na nossa vida, ainda que erramos, ainda que falhamos. Mas não podemos pegar esse amor que Deus tem todos os dias nas nossas vidas e jogar no lixo por causa de uma falha. Eu falhei, agora vou pegar o Deus não me ama mais, vou jogar lá. Para com isso. Para com isso. Jesus ensina: se teu irmão vir errar contra ti e vir te pedir perdão num dia, em verdade eu te digo que não perdoe só 7 vezes, não, perdoe 70 vezes 7. Se ele manda os homens, os pecadores, perdoar uns os outros, quanto mais ele, que é infinito em sua misericórdia. A misericórdia de Deus se renova a cada dia. Então para com esse julgamento de ficar julgando A e B. Para com esse auto-julgamento: sou pecador, acabou e pronto. Não, para com isso. Levanta, bate a poeira do bumbum, levanta e ergue-te de novo. Porque Deus demonstrou o amor dele mesmo quando nós éramos pecadores. E ele demonstrou em atitude, enviando o filho dele para morrer naquela cruz, com aquela morte de sacrifício. E não podemos banalizar. Versículo 9, finalizando: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Muito mais agora, irmãos. Muito mais agora que sabemos que somos justificados pelo sangue de Jesus. Por isso que ninguém venha querer apontar o dedo na minha cara e querer me mostrar os meus pecados, porque eu sei cada um deles. E o meu Jesus também. E muito mais eu sei que eu sou justificado não é pelo sangue de homens pecadores que nem eu, não. Eu sou justificada pelo sangue do Cordeiro, o único, o Filho do Altíssimo. Aqui. Então também você, não deixe ninguém chegar para você e ficar te condenando. Porque está aqui, versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Fomos justificados pelo sangue de Jesus. Somos justificados pelo sangue de Jesus. Então o Senhor tem essa palavra para você e para mim. A igreja pode ser até perseguida, mas não destruída. A igreja de Jesus, ela pode até ser perseguida, e ela é perseguida, mas ela não é destruída para todo sempre. Amém? E eu quero te agradecer por você estar aí, ter ouvido a ministração da parte de Deus. Esse é um consolo da parte de Deus para você, para mim, nesta noite. O Senhor tem muito interesse de trazer essas boas novas para você. Por falar em boas novas, te inscreve lá no meu canal, gente. Ajuda o canal do Senhor Jesus crescer. Vai lá no YouTube, bota aí, ó, Voz da Informação do Reino de Deus. Lá tem ministrações maravilhosas, inclusive essa que eu estou gravando aqui, eu gravo aqui e já boto lá no meu canal. Se depois quiser rever, vai lá. Voz da Informação do Reino de Deus. Compartilha as ministrações. Convida pessoas também
teus parentes para se inscrever no meu canal, Voz da Informação do Reino de Deus, e ajude o Senhor a levar as boas novas através desse canal também. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus. Deus é com você, Deus é comigo, Deus é com todos aqueles que nele confiam. Te convido a orar, fazer uma oração de proteção para que Deus nos dê uma semana maravilhosa que está chegando aí, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, te rendemos graças. Meu Deus, obrigada pela palavra do Senhor. Obrigada, meu Deus, porque só o Senhor é Deus. Obrigada pela revelação da tua glória nessa palavra. O Senhor mostrou para nós, Pai, que podemos até ser perseguidos como a tua igreja, mas jamais destruídos para sempre. E ai daqueles que perseguem a tua igreja, eles vão secar. Eles vão ter que encarar a tua ira, aqueles que perseguem a tua igreja. Aqueles que perseguem a tua igreja não vão sair ileso. Eles não vão sair ileso de forma nenhuma. Porque o Senhor é como Saulo, que perseguia a tua igreja, assolava a tua igreja, prendia, judiava, contribuiu na morte de Estevão. Mas enquanto mais perseguia a tua igreja, mais ela frutificava e multiplicava. E aquele perseguidor, o Senhor fez ele deixar de ser um perseguidor e passou a ser perseguido. E ele foi sofrer. A espinha que estava nele eram as lembranças do que ele fazia com a tua igreja. Eram as lembranças que ele não podia apagar da memória dele, quando ele lembrava como ele contribuiu também para a morte do teu discípulo Jesus. Como ele assolava a tua igreja. Então lá na frente, ele foi saber o que era bom ser assolado, o que era sofrer também. Feliz daqueles que ainda o Senhor pega eles para fazer como Saulo. Mas triste é aqueles que o Senhor faz como Jezabel, Acabe, que perseguiram o ministério de Elias e acabaram em destruição, como Faraó, como aqueles que perseguiram os teus ungidos, os teus escolhidos. Ah, Senhor, a minha oração nesse momento é: ajuda-nos, ó Senhor. Vence os nossos inimigos. Vence, meu Pai, os inimigos dessa pessoa que se levantaram contra ela, que há tanto tempo vence essa tribulação. Vem nesse momento, dá ordem para essa tribulação acabar, passar. Ah, Senhor, a tribulação gera, Senhor, tantas coisas. A paciência gera a experiência, e a experiência gera a esperança. E quando a esperança chega, não há confusão, porque nós sabemos que o amor do Senhor está derramado em nossos corações através do teu Espírito Santo. Abençoa estas pessoas que estão do outro lado, nos conceda uma semana de paz, de vitória, livra-nos de todo mal. Repreenda, Pai, todas as forças do diabo, todas as investidas de Satanás durante essas semanas. Guarda-nos no teu esconderijo. Livra-nos, Senhor, de todas a mortandade que assola ao meio-dia, das pestes perniciosas, dos males noturnos, dos laços do passarinheiro, bota por terra. Livra nossas famílias. Que haja, Senhor, salvação e conversão em nossas famílias. Que a tua promessa se cumpra em nossas casas. Se tu crer, será salvo em tua casa. Bendito seja, meu Deus, o nome do Senhor Jesus. Te rendo graças que toda honra, toda glória se desvie de mim e suba para ti, porque só tu és digno de honra, glória e exaltação. E obrigada pela revelação da tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque eu senti o Senhor ministrando através da minha vida. Sem o Senhor,
nada aconteceria, Pai. Dá descanso a esse coração, dá paz ao coração desse irmão, dessa irmã, essa pessoa, que ela possa, Senhor, estar revigorada, saber que essa tribulação vai cessar e que ela vai sair vitoriosa e vitorioso. No Teu nome, Pai, no Teu nome, Jesus, nós somos mais que vitoriosos. Amém. Meus amados, minhas amadas, fiquem com o Senhor Jesus. Obrigada por ter ouvido a ministração. A qualquer momento eu posso entrar aí de novo. Quando você me vê entrando aí, já para e segura. Depois assiste novamente a ministração. Compartilha essa ministração. Tem muitas pessoas que estão precisando também, irmãos. Tem muita igreja de Jesus que está precisando ouvir essa palavra. E a igreja é eu e você. É as pessoas. Amém? Se você conhece alguém que está passando por uma tribulação terrível, eu vou passar essa pregação de Deus através da pastora para aquela pessoa, para Deus fortalecer, lembrar ela que ela vai sair vitorioso e vitoriosa. Amém? Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.